Cérebro ativo apresenta 15 sinais de que você é um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. O acrônimo INFJ refere-se à introversão, intuição, sentimento e julgamento. Este tipo de personalidade é considerado um dos mais raros entre os 16 tipos de personalidade de Myers-Briggs, representando apenas cerca de 2% da população mundial. Indivíduos com esse tipo de personalidade exibem características únicas que se destacam dos demais. Eles podem ser surpreendentemente misteriosos e emocionalmente inteligentes, sendo por vezes referidos como o conselheiro ou o advogado. Apesar de se pensar que sabemos muito sobre esse tipo de personalidade, muitas vezes ele é mal compreendido. Vamos explorar algumas das principais características do tipo de personalidade INFJ e descobrir se você se identifica com elas. Frequência de onda diferente. INFJ tendem a se sentir como outsiders, pois a maioria das outras pessoas está em uma frequência de onda diferente deles. Sua função dominante é a intuição. Eles percebem subconscientemente padrões em praticamente tudo, especialmente relacionados à natureza humana, devido à sua função secundária, o sentimento. A intuição é a capacidade de entender subconscientemente algo sem saber como ou por que se sabe. No entanto, os INFJ têm frequentemente dificuldade em explicar esse sexto sentido aos outros, o que os leva a se sentirem isolados ou incompreendidos. Perfeccionistas e procrastinadores. Pessoas com esse tipo de personalidade frequentemente lidam com o medo constante do fracasso. Eles buscam a perfeição e tentam superar as capacidades normais de um indivíduo comum. Isso faz com que os INFJ procrastinem muito, devido à necessidade subconsciente de encontrar a perfeição em quase tudo. Mesmo que, realisticamente, possam lidar com essas coisas que têm medo sem precisar se esforçar tanto, os INFJ têm dificuldade em lidar com a crítica, pois ela muitas vezes se destaca em suas mentes, muitas vezes eclipsando o feedback positivo. Valorização da beleza e qualidade. Beleza e qualidade são coisas que um INFJ busca em praticamente tudo. Eles preferem estar cercados por sofisticação e beleza, especialmente em coisas de alta qualidade, como boa comida, roupas bonitas e objetos bem feitos. Apesar de seu foco em itens sofisticados e contra sua natureza espiritual, a beleza é uma força inspirada e calmante para eles. Dito isso, os INFJ geralmente são minimalistas, preferindo ter poucas coisas boas a muitas medianas. Emanam calor e charme. A maioria de nós não costuma sentar ao lado de um estranho e compartilhar nossos maiores medos, sonhos e segredos pessoais. Mas os INFJ são tão encantadores que não é incomum para um estranho compartilhar facilmente essas informações com eles. Pessoas com esse tipo de personalidade geralmente têm uma aura que faz os outros se sentirem extremamente confortáveis e em paz quando estão por perto. Quase todo mundo gosta de estar na companhia deles, e eles são muito bons em deixar as pessoas à vontade. Além de serem confiáveis e encantadores, são ouvintes maravilhosos que se comunicam de forma compreensível e se conectam com os outros onde eles estão. Altamente perceptivos em relação aos outros, INFJ conseguem ler muito bem outras pessoas e entender seus estados e motivações emocionais em segundos. No entanto, eles próprios não são tão simples de entender, o que pode ser difícil quando estão tentando entender alguém tanto quanto eles próprios são entendidos. INFJ não são apenas muito bons em ler as emoções e sentimentos de outras pessoas, mas também usam a intuição para ir além da superfície da mente de outras pessoas. Eles se sentem intrigados com o funcionamento das mentes de outras pessoas e descobrem o que se torna único à sua maneira. Eles muitas vezes percebem quando alguém está pensando para eles, ou até mesmo quando alguém está pensando para si mesmo. Absorver as emoções dos outros. É comum para os INFJ absorver as emoções de outras pessoas e interpretá-las como seus próprios sentimentos. Por exemplo, se alguém ao redor deles estiver animado, eles frequentemente ficarão animados também. Se alguém está estressado ou ansioso, ele também pode se sentir estressado ou ansioso. Sentir as emoções das outras pessoas, além das próprias, pode ser avassalador, mas também proporciona uma compreensão melhor desses sentimentos e a capacidade de curar e confortar os outros. INFJ podem dizer com confiança às outras pessoas que ficarão bem.
Criar intimidade emocional profunda. A maioria dos INFJ pode parecer reservada ou tímida na presença de pessoas que não conhecem bem. Eles muitas vezes são percebidos como misteriosos ou simplesmente privados. Na verdade, eles são bastante relacionais, apenas pode levar um pouco de tempo para que se abram para os outros e mostrem quem realmente são. INFJ desejam conexões autênticas e buscam confiar nas pessoas em um nível mais profundo. Devido à sua capacidade de empatia e de ter conversas sérias, estabelece laços emocionais fortes com as pessoas em quem estão comprometidos. Verdadeiramente introvertidos, embora os INFJ se relacionem facilmente com os outros, são indivíduos introvertidos. Eles sabem como se integrar de forma eficiente em ambientes sociais, mas também podem se sentir totalmente à vontade em um círculo relativamente pequeno de amigos que são confiáveis e merecedores de seu amor. Como a maioria dos introvertidos, os INFJ geralmente se sentem sobrecarregados e exaustos em grandes ambientes sociais ou multidões. Mesmo que você tenha a habilidade de prosperar nesses ambientes sociais, também precisa de tempo sozinho para relaxar e recarregar. Sensíveis a conflitos, os conflitos tendem a levar os INFJ a um estado de estresse. Eles se esforçam para criar relacionamentos harmoniosos com as pessoas próximas a eles, desejando que essas pessoas ajudem a manter a harmonia nos relacionamentos. Quando surge um conflito, isso pode perturbar fisicamente sua natureza, aparentemente constante e otimista. Eles geralmente têm dificuldade para dormir ou se concentrar quando estão pensando em um conflito que diz respeito a eles ou a alguém que se importa. Isso pode até estressar seus corpos a ponto de terem dores musculares, dores de cabeça, dores de estômago ou outros distúrbios corporais indesejados. Isso não significa que pessoas com esse tipo de personalidade procurem evitar todo o conflito. Ao longo do tempo, os INFJ aprendem a estabelecer limites saudáveis para conflitos, defendendo suas próprias necessidades ao mesmo tempo em que entendem os outros. Focados no futuro, a força de vontade é um aspecto muito importante desse tipo de personalidade. INFJ frequentemente fazem o que podem para se aproximar de seus objetivos pessoais. Por exemplo, se estão em um relacionamento que parece não estar indo em lugar nenhum, ou se estão empregados em um local de trabalho que não amam ou não veem futuro, eles encerram o relacionamento ou deixam o emprego. Além disso, os INFJ são muito críticos das situações passadas e tendem a se lembrar das experiências ruins. Para evitar os sentimentos negativos que geralmente acompanham esses flashbacks, eles preferem viver uma vida focada no futuro. Atraídos por pessoas que precisam de ajuda, um INFJ é capaz de ver o bem nas outras pessoas. No entanto, muitas vezes caem vítimas da teoria da asa quebrada, pois acreditamos que podem salvar os outros. Eles frequentemente se veem atraídos por pessoas que precisam de ajuda, devido à sua capacidade de ajudar e curar os outros de maneira compassiva. Isso pode ser gratificante para os INFJ, mas se os limites foram ultrapassados, também pode ser muito estressante ou frustrante. Pensadores intelectuais, os INFJ frequentemente se veem pensando profundamente sobre seu propósito, significado e o que faz com que tudo em suas vidas seja como é. Eles apreciam música, leitura e questões filosóficas ou espirituais devido ao seu amor por aprender coisas novas e expandir sua compreensão do mundo. Naturalmente, devido à necessidade de entender essas revelações profundas, os INFJ não caem na conversa fútil ou fofa. Isso é uma característica extremamente positiva, mas também traz desafios para a diversão de coisas simples, como assistir a um filme ou tomar um café com colegas. Os INFJ frequentemente têm dificuldade em relaxar ou fazer atividades cotidianas sem pensar demais nelas. Talentosos com idiomas, devido à sua natureza introvertida, os INFJ geralmente passam seu tempo sozinhos e se envolvem em seus hobbies pessoais. Sua perspicácia proporciona uma vasta extensão de criatividade, muitas vezes acompanhada por um grande entendimento da linguagem. No entanto, os INFJ tendem a preferir escrever a falar, porque a escrita é uma saída que lhes permite expressar os seus pensamentos ou ideias criativas sem tantas barreiras. Conversas com os outros podem facilmente ficar aqui ou se tornar negativas ao discutir questões tão opinativas, então eles evitam falar muito, a menos que seja necessário.
A escrita proporciona uma sensação de relaxamento e tranquilidade, pois é um amplo campo para liberar seus pensamentos mais profundos. Os INFJ geralmente são escritores talentosos e bem-sucedidos devido à sua capacidade de empregar simbolismo divino e intriga em sua escrita. Trabalham melhor sozinhos ou em pequenos grupos, embora os INFJ se considerem muito bem com os outros, muitas vezes fazem seu melhor trabalho quando estão sozinhos, sem interferência de outros. Ou trabalhar com algumas pessoas em quem investe e que têm processos de pensamento podem ser semelhantes aos seus. E, embora os INFJ sejam indivíduos emocionais e altamente sensíveis, também podem ser bastante analíticos e científicos. Eles frequentemente desfrutam de uma carreira associada à ciência, pesquisa ou tecnologia. Focados no que é certo, e devido à sua natureza amorosa e curada, os INFJ muitas vezes se sentem compelidos a proteger os outros. Eles podem enfrentar valentemente os namorados em nome de outra pessoa ou se concentrar em ajudar alguém que está passando por uma situação difícil na vida. Se escolherem uma carreira em que ajudar outros não estejam envolvidos necessariamente, provavelmente doarão dinheiro ou encontrarão tempo para serem voluntários em alguma instituição de caridade. Os INFJ também têm um medo de serem pessoas arruinadas, o que os motiva a fazer o que acreditam ser certos. O tipo de personalidade INFJ é complexo, peculiar e às vezes contraditório. Como todo tipo de personalidade, os INFJ têm pontos fortes e fracos. No entanto, compreender as suas características pode ajudar os outros a se darem bem com eles. É claro que algumas dessas características são coisas com as quais muitas pessoas podem se identificar. A melhor maneira de determinar seu tipo de personalidade é fazer um teste desenvolvido por especialistas. No entanto, se você se identificar com a maioria desses sinais, há boas chances de você ser um INFJ, o tipo de personalidade mais raro do mundo. Diga-nos o que você acha. Quantas dessas características você se identifica? Você é um INFJ? Se gostou deste vídeo, dê um joinha e compartilhe com seus amigos, para que possamos continuar fazendo vídeos assim. Para mais vídeos como este, aperte o botão inscrever-se e lembre-se de clicar no sino de notificação, assim você será avisado quando postarmos um novo vídeo. Obrigado por assistir.